porque a Petrobras anunciou que vai aumentar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã, terça-feira. O novo reajuste vem pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro indicar o general Joaquim Silva e Luna para comandar a estatal após atritos com Roberto Castelo Branco, justamente sobre o aumento no valor dos combustíveis. O preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,60 por litro, o que representa uma alta de 12 centavos por litro, enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro, que dá um aumento de 13 centavos a cada litro. É a quinta alta no ano nos preços da gasolina e a quarta no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84, enquanto o do diesel saía a R$ 2,02. Constantino, e aí? Semana passada a gente aqui no 3 em 1 abordou diversas vezes essa troca no comando da Petrobras e justamente a insatisfação do presidente da República com a alta nos preços. E hoje vem essa notícia. Pois é, Paulo, pelo incrível que pareça, né, e eu sei que eu vou receber algumas pedradas agora, mas é boa notícia, que a Petrobras continuou com a sua política de preços. Ela tem que ser independente, essa coisa de petróleo é nosso, de olhar os interesses nacionais e tudo mais, para acenar para os caminhoneiros é um flerte muito perigoso com o populismo, foi o que eu disse, né, na semana passada. E veja que ironia do destino. Em parte, o preço teve uma nova rodada de aumentos por causa da alta do câmbio, do dólar frente ao real, que tem a ver com o estresse causado no mercado por conta das falas e da própria ação do presidente. Então, olha que coisa curiosa. O preço do combustível é basicamente a união de câmbio mais o petróleo, né? O petróleo está em alta a médio prazo, você tem uma tendência de alta no Brent e tudo mais, e o câmbio já está acima de 5,60 o dólar, né? R$5,60. Então, isso tudo coloca pressão e é bom que a Petrobras tenha sua autonomia, né, para poder manter a sua política de preço. Ela tem uma dívida toda quase em dólar, né? Ela trata com uma commodity que é internacional, o preço é definido pelo encontro da oferta com a demanda em âmbito global, como funciona para trigo, como funciona para todas as commodities, né? E não é desejável que exista algum tipo de filtro ou de marretada no preço. Eu disse, né, na semana passada que analisar fenômenos nacional populistas como o governo Bolsonaro, o governo Trump, antes aqui nos Estados Unidos, é fundamental para fazer isso direito, separar a retórica de ação de governo. O governo costuma ser responsável e a retórica às vezes é inflamada ou excessivamente populista. Não mudou dessa regra na questão da Petrobras até ocorrer de fato a mudança no comando. Foi isso que gerou mais estresse no mercado, né? O presidente novo sequer assumiu ainda, né? Então tem que ver qual vai ser a política, mas há a expectativa de que fique no gogó isso, que o presidente esteja tentando acalmar certas bases de aliados ali com a impressão de que está fazendo alguma coisa, mas no final do dia a Petrobras vai continuar com a sua independência, com a sua autonomia. Eu espero que aconteça isso, né? Eu acho que é muito mais prejudicial a médio prazo para o país, a longo prazo, se houver de fato algum tipo de ingerência na política de preços da estatal. Agora, a ironia, como eu disse, é que parte dessa alta nova, dessa rodada nova de alta, tem a ver com o estresse do câmbio, que por sua vez tem a ver, ligação direta, né, com as falas e ações, dessa vez, do próprio governo. Mark, a gasolina e o diesel estão caros sim, mas eu estou aqui com uma fonte interessante para a gente colocar aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador, para a gente fazer uma comparação da realidade no mundo em relação a preço de gasolina e preço de diesel, né? Que é o Global Petrol Price aqui. O Brasil, no que se refere à gasolina, está abaixo da média global de preço. A média global está girando em torno, por litro, de $1,08. O Brasil está com 0,9 dólar de média de preço aqui por litro de gasolina. E se a gente for analisar diesel, média global está em torno de 0,98 dólares. O Brasil está com 0,71 dólar. Ou seja, está caro para todo mundo, mas é importante que a gente faça também uma visão global da situação, né? Perfeito, Paulo. Ótimos dados que nos mostram aí como estamos no mundo. E sabe por quê? Porque o mundo todo não está mais dando subsídio para combustível fóssil.
os países desenvolvidos já começam a pensar em fontes alternativas de energia e não dão mais tanta ajuda assim para diesel, para gasolina, para os derivados de petróleo. Então isso explica um pouco também o porquê que o mundo cobra mais caro do que a gente. A gente ainda tem muita ajuda governamental em relação a esses preços na questão dos subsídios. Olha, o petróleo é uma commodity, né, e por isso tem o preço internacional, não tem segredo, né? O barril subiu, a nossa moeda está muito desvalorizada e aí o preço na bomba dispara. É uma notícia ruim, todos nós abastecemos o carro, o mercado espera hoje que saia aí a suspensão da PIS/COFINS, né, numa edição extra do Diário Oficial. O governo tinha prometido que essa suspensão ia começar a valer a partir de 1º de março. O mercado, portanto, aguarda essa suspensão oficializada e pode, quem sabe, segurar um pouco o preço na bomba, mas não vai resolver tudo ou não. É importante nós termos essa noção de que o preço é internacional, porque isso funciona de forma ruim nesse momento para o petróleo, mas funciona de forma positiva para o soja, por exemplo. Nós vamos começar agora a colher provavelmente uma safra recorde de soja e outros grãos. O soja tem o preço regulado pela Bolsa de Chicago, porque é uma commodity. Eu quero perguntar aqui aos agricultores se eles querem abrir mão lá dessa regulação internacional do preço da soja. Não querem, porque sabem que o mercado funciona assim e o agronegócio vai ganhar dinheiro extra com a moeda desvalorizada, eles vendem em dólar, então o agro vai faturar bastante com essa situação. Então o mercado é assim, infelizmente. Algumas coisas ficam mais caras, outras ficam mais vantajosas e assim as coisas vão se desenhando. Eu, diferente do Constantino, não estou tão aliviado assim não. Eu acho que essa política de preços do novo presidente, do Lula Silva, digamos assim, ainda não começou. Ele não assumiu, vai assumir no próximo dia 20 de março agora. Então, até o mercado faz uma análise que a atual diretoria da Petrobras meio que pagou para ver, já que não tinha nada a perder, já vai sair mesmo, então deixou o mercado regular de forma, inclusive, mais livre o preço nesse momento, sem fazer nenhuma menção para segurar nada, o que é muito bom. Eu estou aguardando agora o Silvio Luna assumir para ver como é que ele vai se posicionar frente a esses novos aumentos. E só para terminar, Paulo, veja, nós fizemos a crítica aqui à forma como o presidente fez a troca do presidente da Petrobras. Agora veja que ele fica meio desmoralizado perante os próprios caminhoneiros, que é a principal preocupação do governo, porque ele trocou o presidente, anunciou lá com toda a pompa e circunstância, né, com ofício sexta-feira à noite para fazer a reviravolta e não adiantou nada, porque o mercado continuou aí sendo o mestre na questão dos preços. Então veja que teve todo aquele desgaste financeiro, né, que a Petrobras perdeu 75 bi, tem gente que fala em 100 bi naquela jogada, e mesmo assim a questão principal, que era uma possível regulação de preços, não foi implementada, o que é muito bom, inclusive. O que eu quero dizer aqui para finalizar, que foi só desgaste e pouca questão prática. Diogo, acabou de sair uma notícia aqui importante que o nosso Constantino compartilhou no nosso grupo aqui de WhatsApp. Eu queria compartilhar com todos também. O governo federal decidiu aumentar o imposto cobrado sobre os bancos, limitar a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI de carros para pessoas com deficiência, e acabar com renúncias tributárias para o setor petroquímico, com o objetivo de zerar o PIS/COFINS sobre o diesel. Também será zerado o imposto federal sobre o gás de cozinha. No total, as reduções de impostos sobre o diesel e o GLP custarão 3,6 bilhões de reais em 2021, de acordo com cálculos, inclusive, da equipe econômica. Notícia fresquinha aqui para você comentar, Diogo. Pois é, Paulo, é aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Quando você tenta cortar imposto de um lado, você precisa compensar do outro lado, ou com corte de gastos, ou com aumento de arrecadação de outra forma. É aquela história do cobertor curto: se você puxa o cobertor para cobrir os ombros, fica o pé de fora; se você cobre os pés, fica o ombro de fora, né? E é interessante porque esse atraso, digamos assim, na entrada em vigor dessa redução, desse corte do PIS/COFINS, que era para ter entrado em vigor hoje, causou uma certa confusão ali na compra, né, dos produtos, porque os distribuidores estavam esperando para renovar os seus estoques nas refinarias, estavam esperando justamente o momento em que esse corte de impostos entraria em vigor, que seria hoje, para não comprar
com a incidência do imposto antes e não ter como repassar isso para o consumidor. E ao fazer isso, ao atrasar essa renovação de estoques, eles acabaram sendo surpreendidos aí com essa alta no preço anunciado pela Petrobras, o que provavelmente deixará elas pelo menos na primeira compra que eles forem fazer aí nas refinarias, né? E essa história aí, a diretoria da Petrobras, que está de saída, o general Nunes Silva ainda não entrou, né, no posto, então ainda não se pode atribuir a ele essa política, é de se duvidar, é de se questionar se ele será capaz de segurar a alta dos preços, caso haja, por exemplo, uma questão cambial forte ou mesmo uma alta de preços internacionais. É algo que vai exercer muita pressão, vai poder vai até colocar em risco, talvez até o abastecimento de combustíveis no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção também para essa questão do ponto de vista do consumidor, da ótica mais da conjuntura, né? O Brasil está enfrentando aí a chamada tempestade perfeita nessa questão da alta dos combustíveis. Porque enquanto o resto do mundo está lidando com uma elevação do preço do petróleo internacional, em um momento em que o número de novos casos de Covid está em queda, a situação do Brasil é inversa. Ou seja, aqui a alta do preço dos combustíveis coincide com um momento em que é um momento dramático de aumento no número de pacientes, de pessoas contaminadas por Covid-19. Se a gente for olhar o gráfico de novos casos, né, aquela média móvel dos 7 dias, se a gente for olhar o gráfico mundial agora, hoje, e comparar com o gráfico brasileiro, a gente vai ver um comportamento completamente diferente. O mundo teve um pico ali de novos casos, né, de uma média de 7 dias por volta do dia 26 de janeiro, e depois teve uma queda bem acentuada de novos casos. O Brasil está num movimento contrário, e o impacto disso é tremendo, porque os brasileiros que já estão com as suas fontes de renda sob pressão, agora têm que conviver com combustíveis cada vez mais caros. E o pior é que lá fora, se a pandemia continuar desacelerando, isso pode, o que é bom, obviamente, do ponto de vista de saúde pública, mas isso pode aumentar ainda mais a demanda por combustíveis, né, lá fora, pressionar os preços do petróleo internacional para cima, enquanto no Brasil a gente vive essa situação. É a tempestade perfeita. Marco, eu não anotei aqui uma fala importante sua sobre a data da reunião que será realizada na Petrobras para a mudança da diretoria. Você citou qual data? É dia 20 termina o mandato do Castelo Branco e aí o novo presidente deve assumir, né? É o que está programado, pelo menos. Perfeito. Então temos aí 20 dias até a alteração do comando da Petrobras. Muita água para rolar ainda nesse caminho.